aceitado o nosso convite para esse novo projeto da Folha de São Paulo, o Roda da Folha. Obrigado também ao Daniel Maia, o grupo que te acompanha, e aos leitores da Folha que enviaram pergunta e que vieram acompanhar essa sabatina. Aí, rebanho de vagabundo! José, eu queria começar perguntando para você, você foi muito criticado no passado por ter feito a locução de um comercial da Coca-Cola com uma mensagem muito otimista sobre a Copa do Mundo. E no último final de semana tiveram várias manifestações contra a Copa do Mundo. Queria saber como é que você enxerga essas manifestações e se essa mensagem otimista do comercial também é sua visão sobre a Copa do Mundo. Nossa Senhora! Eu assisti a primeira Copa do Mundo, a Copa do Mundo do Brasil em 1950. Eu tinha 12 anos e foi uma emoção muito forte e tal. E eu joguei futebol. Dê licença, eu vou me levantar um pouquinho, depois vocês recuperam tudo. Se puder me acompanhar até aqui, é bom. Eu joguei futebol e era apaixonado por futebol. E eu pensei até em ser profissional. Eu comecei jogando no Palmeiras, depois passei para o Pirajá, quer dizer, era lá em Irará, né? Quando fala Palmeiras parece que é daqui. E eu tinha um entusiasmo por futebol, mas realmente eu acho que essa herança que a pobre da presidente Dilma herdou. Eu me lembro que quando o Brasil conseguiu decidir lá com os organizadores que a Copa seria aqui, era como se fosse uma vitória. Quando o Brasil conseguiu fazer o que vai ser no Rio daqui a 4 anos. A Olimpíada. A Olimpíada, então, armou-se no Rio de Janeiro como se fosse uma farra. Ora, meu Deus, eu fico pensando, um partido político, eu não quero falar mal de partido nenhum, mas um partido político precisa se prover de uma previsão mais sofisticada, que possa dar ideia do que vai acontecer. Eu acho que se eles pudessem se arrepender, eles se arrependeriam. Ou talvez não era o caso de dizer, olha pessoal, agora nós já assinamos que vamos fazer a Copa, vamos fazer e podem xingar a mãe da gente e depois a gente nunca mais se mete numa desgraça dessa. Porque a Copa está se tornando, além de todo o dinheiro que vai ser carreado para isso e naturalmente tirado de coisas muito mais proveitosas e que depois vão ficar esses elefantes brancos, eu não posso. No dia que ela me pediu, a Thaís me pediu para falar desses assuntos, eu disse que não falava, mas da manifestação de domingo para cá, minha cabeça mudou bastante. Você pode dizer que é contrário à realização da Copa do Mundo no Brasil? Mas eu tenho responsabilidade, eu não posso sair aqui como um gostosão dizendo eu sou contrário. Eu sou contrário, mas sei que não pode deixar de ser realizada. A nação não pode agora dar um pontapé, nem todo o investimento que fez, nem nos compromissos internacionais que estabeleceu. Isso só podia ser pensado antes, e é justamente isso que eu falei no começo da conversa. Se um partido tem capacidade de chamar todos os organizadores, previsores, um staff organiza uma coisa para um governo. Esse staff tinha que prever essa situação que agora que cai sobre nossa cabeça como se fosse um desastre transcendental. Então você quer tocar pra gente uma música? É bom, é bom. Vamos lá? Então, pelas conversas que teve de participação, de movimento, eu vou cantar Povo Querida. Vai dar. O povo querida, querida, há de sobreviver, querida, querida, aos seus benfeitores, querida, querida, as canções de protesto, querida, querida, e a nossa bondade. O povo querida, querida, ainda suspeita, querida, querida, e nossa covardia, querida, querida, masturba e deleita, querida, esquerda, Deus e direita. A vida comum, o dia a dia. Um lápis e uma régua, um resfriado me pega,
um flash quase me cega, um memorando que nega. Um vento forte, um chuvisco, no olho me entra um cisco, um som de casa de disco, uma cobrança do fisco. Um desejo por vitrina, uma moça por esquina, hoje eu te pego, menina, a minha mão por vagina. Um cartaz de mulher nua, um cego atravessa a rua, garçom, a carne está crua, a mãe de quem é a sua? Um ódio que me destrói, o sangue corre, corrói, eu quero ser um herói, vida de borra, my boy. Oh, de borra, oh, de borra, oh, de borra. O povo querida, querida, há de sobreviver, querida, querida, aos seus benfeitores, querida, querida, a essas canções de protesto, querida, e a nossa bondade. O povo querida, querida, ainda suspeita, querida, querida, da nossa covardia, querida, querida, que masturba e deleita, querida, esquerda, Deus e direita, esquerda, Deus e direita. Não façam cerimônia não, vamos bater palma. Esquerda, Deus e direita. Aê, Tom Zé! Aê, Madeira! Uma pergunta que eu queria fazer para você. Você sempre fala que você não faz música de protesto, só que eu queria saber se você acredita que a sua obra, tanto na questão das letras, quanto na parte musical, nas performances, se ela pode ser caracterizada como um instrumento de legitimação ou de resgate de alguns grupos sociais menos privilegiados ou excluídos, como você sempre cita, os motoboys, as mães solteiras, os imigrantes nordestinos. Eu queria saber quais são as suas intenções em resgatar essas classes sociais. Certo. Muitas vezes eu uso uma coisa que se chama redúcio ad absurdo. Eu não posso deixar de falar numa coisa metida besta, mas tenho que falar. Redúcio ad absurdo é uma figura de linguagem que o exemplo mais famoso que eu conheço é o exemplo do padre Antônio Vieira. Diz que no dia do aniversário de São Benedito, aquele santo negro, padre Antônio Vieira, a paróquia ali, e ele chegou e disse: negro, ladrão e vagabundo. Já pensou, né? Uma paróquia na Idade Média, virar para um santo, ou seja, lá para quem for, no púlpito da igreja e gritar negro, ladrão e vagabundo, e isso é a redúcio ad absurdo mais maravilhosa que eu conheço. Ele aí começa a decifrar: negro da proximidade com o sol dos deuses, né? Ladrão das graças de Nossa Senhora. Ele aí começa a traduzir tudo. Vagabundo por viver entre os anjos. E eu gosto muito dessa figura de linguagem. Aqui, de certo modo, eu uso isso, que eu começo levando a tal exagero os absurdos que a música de protesto... Cadê a letra? Povo, querida, querida... Começa esse povo, querida, querida, que fica parecendo que é um negócio estranho, que na verdade a gente está falando com uma moça que está do lado, né?
mas a estrutura da construção engana, né? O povo, querida, há de sobreviver às canções de protesto. Quer dizer, existe coisa mais porre do que canção de protesto? Pelo amor de Nossa Senhora. Existe coisa mais safada, mais desonesta, mais moleca. Aos benfeitores do povo. Ah, tem um caso genial para contar sobre isso. Foi o que me inspirou essa música. Quando a ditadura estava, 1986, estava relaxando, todo o pessoal de esquerda que tinha que estar na Europa, que era chamado de esquerda, né? O PMDB, o PT, o PSDB, que não existia PSDB, era PMDB e PT, estava no exterior. Um dia eles estavam, já aqui no Brasil, um chegou, outro chegou, e o presidente Frei, do Chile, estava no Brasil. Eles queriam reunir para que alguém cantasse para o presidente Frei. E como não tinha Caetano Veloso, eu acho que ainda estava na Europa, ou então já estava difícil de chamar, Gilberto Gil, chamaram Tom Zé, que era um tropicalista. Naquele tempo eu ainda era quase tropicalista. Depois fui botando de lado assim e sumi como tropicalista. E então o filho dele, o filho de Paulo de Tarso, e veja que Paulo de Tarso tinha sido o ministro da Educação de Jango, que quando eu era do CPC na Bahia, ele quase que acaba o CPC, sabe por quê? Porque deu 10 milhões de cruzeiro. Dinheiro é o diabo, meu compadre. O CPC nunca viu um tostão, vivia lá na maior força. 10 milhões de cruzeiro foi uma confusão dos pecados. Muito bem. Então mandaram o filho dele, o menino, que eu muito agradeço. Eu ganhei 1.000 cruzeiros. Naquele tempo era uma fortuna para mim, eu estava completamente esquecido. Então eu peguei Milton Belmutis, que era um guitarrista como o Daniel Maia, que hoje é meu produtor, além de guitarrista, de me ajudar. Então, quando eu cantei essa música, sabe foi o que aconteceu? Essa música que vocês estão ouvindo aqui agora, está ali reunida todo o futuro governo do Brasil. Por enquanto, aglutinado somente em PMDB. Fernando Henrique Cardoso, todo mundo lá. E o presidente Frei para ouvir aquela serenata. Quando eu cantei essa música, encarregaram uma das senhoras, não quero dizer para não ficar agressivo, de ir lá e tomar o microfone da minha mão. Essa música foi censurada pelo que é hoje o governo, pelo menos na parte do PMDB e o que foi governo na parte do PSDB. Eu pergunto uma coisa, o que é que essa música tem que o presidente Frei não podia ouvir? Será que o povo deve sobreviver a seus benfeitores? Será que dentro do coração deles tinha essa má fé de que eles não seriam benfeitores de, não pode dizer porra, né? De zorra nenhuma? Zorra, como diz o personagem lá, tá ali, zorra total. Então zorra vale. Desculpa, eu vou repetir isso, que isso é muito interessante. Senhores que ouvem esse programa da Folha de São Paulo, 1986, a ditadura estava relaxando, estavam já de volta ao Brasil, todo o conjunto de pessoas que a ditadura tinha expulso, todos os que combatiam a ditadura, mas lá estava mais o que seria PMDB, pouca gente do PT, que depois se multiplicaria, haveria a cisão entre PMDB e PSDB. Eu cantei essa música que fala que o povo há de sobreviver aos seus benfeitores, pois essa música foi censurada. Pode ser que isso seja, na mão de um médico, um sintoma interessante, né? Ou de um psicólogo. Agora, teve outro caso que tornou esse fato ainda mais espetacular. 2 semanas depois eu fui em Bauru. Os meninos da universidade, que era quem me mantinha cantando, eram as universidades de São Paulo, a população universitária é muito grande. E Bauru, São José, todas as cidades do interior me chamavam, eu próprio atendia o telefone, acertava o preço, pegava minha Brasília velha, eu e Vicente Barreto íamos para lá cantar, no diretório. Quando eu cheguei em Bauru, eles me disseram, Tom Zé, o delegado da Polícia Federal daqui não é mole. Porque ainda se mantinha essa coisa confusa. A ditadura relaxando, tal, e ainda uma parte pesada que ainda não tinha chegado a notícia, né?
Bauru, por exemplo, o delegado de Bauru tratava os estudantes a corda curta. Ele disse, Tom Zé, é muito perigoso. Eu aí peguei o violão, e essa aqui? Não, você é doido. E essa aqui? Não, você é doido. Eu disse, olha, o jeito é cantar para ele. Como? Eu digo, pede a ele para ir cantar que eu vou lá cantar. E tem um detalhe, se você vai cantar para uma autoridade, me dá outro violão aí. Se você vai cantar para uma autoridade, você não pode abaixar o tom da brincadeira. Senão ele diz, esse cara é desonesto. Você tem que meter... Deram parte ao delegado, que eu era filho vadio. Semana que eu não trabalhava, sustentava a mulher com 5 fios. E lá vai o pau comendo. O delegado olhava assim e dizia, legal, cante essa. O delegado ficava feliz, rapaz. Cante essa, rapaz. Não deixe de cantar essa, eles precisam ouvir essa. Aí eu mandei brasa, cantei mais umas 3 ou 4, saiu de lá tudo liberado. Agora veja, o delegado da Polícia Federal em Bauru liberou todas as músicas que foram censuradas numa reunião, numa casa particular, onde estava apenas o grande staff do PMDB. Isso é sintomático. Para o que está acontecendo no Maranhão agora, isso é sintomático. Bom, então, querido, mesmo que eu tenha respondido com outra faceta, dá para você entender a luta como é, não é? Eu não sou um filósofo que vou responder exatamente o que você perguntou, eu só sei responder com outra grande imagem.